Muito bem, meus amigos, e tá na hora. Tá na hora aqui de mais um Bate-papo Novo Tempo. Exatamente, mais um bate-papo Novo Tempo com o meu amigo Haroldo Melo, você que sempre acompanha aqui todas as quartas-feiras. E o Haroldo continua viajando, né, Haroldo? Tá fora aí, tá no Nordeste, né, meu amigo? Rapaz, eu estou aqui em Teresina numa missão de trabalho e assistência e terapia. Ah, é? E o negócio aqui está um trabalho assim técnico que nós estamos fazendo aqui, então vai demorar um pouquinho. Até o final do ano você tá aí, né? É mais ou menos isso. Depende da reação da pessoa que nós estamos trabalhando aí. Tá certo. Ainda bem que a gente tem aqui o Zoom, né? E a gente pode manter Pode aí zoom, né? o Zoom. Haroldo, a gente falou na semana passada sobre os riscos, né? Os efeitos do cigarro, né? Exato. E a gente vai dividir agora os dois programas, né? Em dois temas. O de hoje vamos falar sobre os efeitos do álcool. Exato. Semana que vem das drogas, ok? Exato. Maravilha. Então, hoje, você que está me acompanhando pode até pensar, mas eu não bebo, né? Eu não só bebo água, não bebo álcool, tá? Mas, de repente, você conhece alguém que tenha esse vício, né? Ou alguém da sua própria família, e você pode orientar, você pode ajudar essa pessoa que, às vezes, não tem noção dos malefícios do álcool, não só para a sua vida, mas também para a vida do bebê que vai vir ao... A Bíblia fala alguma coisa aí sobre esse assunto, temperança? Tem vários Rapaz, ela diz assim, meu filho, escute e aceite as minhas palavras e os anos de sua vida se multiplicarão. Uhum. Então, a Bíblia ensina muita coisa, deseja boa saúde para todo mundo, quer que todo mundo esteja bem, mas tem um fator importante, tem que aceitar e escutar aquilo que a Bíblia fala para que a pessoa possa gozar de boa saúde. Certo. Senão, não redunda num ganho qualitativo de vida. Uhum. Tá, vamos pegar então o assunto, né, que Exato. a gente está pensando nos bebês, né? Exatamente. Eu sei que tem um montão de coisa aqui que você separou, mas eu queria então já pegar um gancho aqui importante. Pois não. É verdade que as lesões que o álcool traz para uma criança são muitas vezes irreversíveis? Rapaz, por incrível que pareça, são. Porque a criança, quando está se formando no ventre da mãe, ela está captando todas as informações para a formação física e a formação mental dela no ventre da mãe. E embora a placenta tenha uma membrana que protege, que cuida, mas o álcool fura essa proteção. E aí as lesões são, de fato, irreversíveis. E nós vamos ver ao longo do programa como isto acontece, né? Porque o avanço no consumo de drogas lícitas e ilícitas está deixando o mundo em pavorosa, né? Porque é um grande número de pessoas vivendo em favelas, com uma expectativa de vida muito baixa, e, às vezes, é a única forma do sujeito conseguir sobreviver e manter a família. É consumindo e vendendo, né? Porque a droga lícita que nós temos, o tabaco e o álcool, é comercializada livremente. Todo mundo acha assim natural, mas digamos assim, é o estágio para entrar para outras drogas. É o álcool e o tabaco. Então, esse hábito de consumir etanol durante a gravidez é um grave problema de saúde pública, né? E traz consequências graves. E tem isso que você falou das irreversíveis, a síndrome alcoólica fetal. O que é isso? Que é São isso? defeitos inatos à criança. É uma das causas mais conhecidas de retardo mental nos Estados Unidos, caracterizada por restrição de crescimento,
diminuição de crescimento, atraso de desenvolvimento mental e características faciais distintas, como nós vamos ver ali para frente. O rosto da criança já denuncia se a mãe é usuária ou não de álcool. Nossa. É verdade. Nossa. Por incrível que pareça, ela já traz essa marca na expressão facial dela. Então, é muito importante, quem está nos ouvindo, né, que pare um pouquinho para realmente ouvir o que nós iremos trabalhar esta manhã, até como você falou, para saber orientar membros da família que, porventura, tenham esse hábito de beber e não se preocupam com gravidez, né? Porque acha que o útero é uma capa protetora, né, impermeável, blindada contra tudo e contra todos. E não é bem assim. Você estava falando aí, eu me lembrei de uma coisa, né, de um detalhezinho muito importante. É muito comum algumas pessoas acharem que o vinho ele está liberado, até porque Paulo fala que um pouquinho de vinho é bom e tal. E, mas na minha igreja a gente usa o vinho, e alguns até usam o vinho sempre na hora do almoço, ali uma tacinha, um pouquinho ali, dizendo que faz bem para o coração. E pode ser que alguém esteja nos acompanhando, mesmo sendo cristão, e pode estar achando assim, não, mas eu vou tomar só um pouquinho de vinho e tal, não vai fazer mal para mim, nem para o bebê. Mas não é bem por aí não, né, Andrade? Né, Haroldo? Não, não é bem por aí, porque, veja bem, há um detalhe nessa história toda. Esse álcool do vinho, da cerveja e dos outros ingredientes da caipirosca, né? Sabe o que é a caipirosca, né? É a cachaçinha de todo dia. Uhum. Ele é chamado de etanol. Não na configuração da bomba de gasolina, mas ele é etanol. Esse álcool que é consumido nessas bebidas, ele faz parte da cadeia dos etanóis na química. Eu estudei 3 anos de química sobre vários assuntos e posso dizer que a cadeia do etanol ela é vasta, né? E mexendo na cadeia molecular do etanol, ele vai se transformando em vários derivados aí. E esse que está nas bebidas é etanol. E, por incrível que pareça, é a segunda droga mais consumida pela grávida. É o álcool. É mesmo? É. E você sabe do problema, ela atravessa a barreira placentária. O que é a barreira placentária? São pequenas membranas que protegem, né, tudo aquilo que vai para o bebê ser nutrido. Ela rompe isso aí. O feto fica exposto às mesmas concentrações do sangue materno. Então, se ela toma 10 ml de álcool, o feto também vai estar na mesma concentração. Então, a exposição fetal é maior devido ao metabolismo e eliminação serem mais lentos, né, para o bebê. E aí isso favorece aborto, o líquido amniótico que envolve o bebê permanece impregnado dessa substância, ele conserva, ele retém, e isso vai sendo transmitido para o bebê pelo cordão umbilical. Então, veja como a gravidade do processo é muito séria, muito séria. E, às vezes, as mulheres abortam e não sabem por quê, né? Um golezinho de etanol pode fazer um aborto prematuro, né? Daquela criança. Hein, Haroldo, a gente tem que lembrar aqui que a gente está falando de um bebê que está num processo de formação, e justamente nesse processo tão complicado, maravilhoso de formação é que estão vindo essas substâncias tão nocivas para o bebê, né? Então é um momento difícil, né? Veja bem, o álcool ele não tem nada que favoreça o organismo. Primeiro porque ele enrijece toda a malha viária, podemos dizer assim, né? Do aparelho circulatório, ou seja, as veias, artérias, né?
os pequenos vasos, as artérias. O álcool enrijece a parede desses componentes da sanguíneo do ser humano. Naturalmente, que para o cordão umbilical não é diferente. Ele também promove isso aí. E aí passa aquilo que é bom, mas aquilo que é ruim passa com maior facilidade e atinge quem? O bebê. Bebê. Atinge o cérebro do bebê. Você sabe que o cérebro do bebê e o coração é uma das primeiras coisas a serem formadas. Então, imagine 10 ml de álcool naquela cabecinha, naquele coraçãozinho, naquele sistema nervoso que está formando na cabecinha do bebê, a bomba atômica que isso se transforma para o bebê. Né? Tá, vamos tentar entender aqui de forma mais clara aí, para quem está chegando agora, alguns desses fatores, tá? Que podem aí comprometer o parto. Vamos lá. Exatamente. O risco de infecções é grande. Sim. A hipertrofia uterina também. O que é isso? É o aumento de volume. Além do que deveria ser, ele vai começar a inchar, porque o álcool faz a pessoa ficar inchada, né? O deslocamento prematuro de placenta também acontece e o parto prematuro. Agora, tem um detalhe aí, que é a presença de mecônio. Né? Essa presença de mecônio no líquido amniótico, ele coloca em risco a vida do feto e causa complicações na vida do recém-nascido. O que é esse mecônio? É o material fecal do bebê de cor esverdeada. Esse fenômeno é anormal e pode indicar sofrimento fetal. Então, quando a pessoa bebe, o complexo de formação do bebê, o processo, ele se descontrola, ele perde o time do processo. E aí, de repente, aquele bolo fecal esverdeado do bebê vai para dentro do processo de formação dele, e isso imputa ao bebê um certo sofrimento, porque esse mecônio ele deveria ser expelido normalmente 12 horas após o parto, entendeu? E muitas vezes, né? Não, ele está ali junto com o feto, e o feto sofre porque ele promove um mal-estar para o bebê. E é também passível de promover infecção. Está querendo dizer que a criança já vai ter o contato com essa substância ali antes da hora? Exatamente. Por quê? Nossa. Porque o álcool interfere no processo normal de formação e condução do bebê. Nossa. É complicado, viu, gente? Não vale a pena beber, não, hein? Álcool, de forma nenhuma. Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre os efeitos no bebê. Vamos lá? Quando você vê uma criança com dificuldade de aprendizado e for fazer uma pesquisa, houve alguma relação com droga. Né? Os filhos de mães alcoólicas também têm maior tendência a usar álcool na fase adulta, porque já fica no DNA, já fica na formação congênita do bebê. É um círculo vicioso. São pessoas de difícil socialização e têm uma tendência muito forte para a delinquência. Né? E o efeito do álcool não aparece só na gestação, é a vida toda da pessoa. É ao longo de toda a geração. E uma coisa interessante, durante a amamentação, a mulher não deve beber, porque se ela bebe nessa fase, a criança bebe o álcool pelo alimento e dá aquela sonolência no bebê, né? Ele come pouco, não mama direito, baixa o peso e o crescimento dele é afetado. Ele não consegue se desenvolver. Então, veja como a coisa é complicada. Né? Não é fácil para a criança esse momento que a mãe consome álcool. Né? A pergunta aqui que muita gente pode estar fazendo, tá? A mãe não bebe, tudo bem, ela não bebe, ela se mantém bem alimentada, evita tudo que é nocivo, mas e o pai? Se o pai era um beberrão lá, pode trazer alguma sequela para a criança? Se só o pai bebeu?
ele pode contribuir porque no DNA dele já está formatado o processo alcoólico. Então, tudo que a gente consome, quando gera um bebê, vai nessa cadeia produtiva, sendo transferida para as gerações. Então, Isso talvez explique que muitas crianças, filhas de pais que bebiam, né, têm a tendência para beber também, exatamente, né? exatamente. Então, é uma diligência que os pais têm que fazer e evitar o álcool, exatamente por causa da hereditariedade materna e paterna. Bom, Agora, veja bem. só um instantinho, só relembrando aqui, Haroldo, você falou Pois aqui não. da questão da dificuldade de aprendizado, você falou aí que a criança tende a usar álcool depois que virar adulta, você falou aí da dificuldade da delinquência, né, da socialização, você falou também que esses efeitos eles não aparecem apenas na gestação. São alguns efeitos que você disse aí que são ligados ao lado emocional, aquela coisa toda. E Isso. eu queria te perguntar, você falou no início aí do programa que há algumas mudanças também físicas. Que mudanças são essas? Que características a gente pode ver, fisicamente falando, numa criança que foi gerada por um alcoólico ou uma mãe que bebia álcool? Muito bem. Primeiro, a criança nasce com nariz achatado. Normalmente, veja bem, não é 100% da responsabilidade do álcool, mas ele tem uma parcela muito grande nisso aí. Ok. O nariz achatado, as pálpebras pequenas, sem estar no tamanho normal para a criança, sem prega nasal, né? O nariz com problemas de deficiência na formação, o lábio superior muito fino, parece uma linha. Pode ser responsabilidade da condição alcoólica para isso. Certo. Orelhas baixas, aquelas orelhas caídas, né? Por quê? Porque interfere na cartilagem da formação do bebê. Você sabe que a orelha é uma cartilagem. Sim. Se ela não tiver uma consistência, ela fica, né, aquela orelha meio caída, meio murcha. Além disso, o álcool acarreta problemas neurológicos. Por quê? Porque ele afeta o centro nervoso do bebê. O déficit de atenção e a hiperatividade estão muito ligadas a esse condicionamento alcoólico. Segura aí, as crianças que nascem e os pais bebiam muito álcool, elas têm a tendência de ser mais irritadiças? Sim, muito irritados, choram sem parar, chegam a tremer quando ouve barulho. Quando você vê o neném dormindo e de repente acontece um barulho, ele dá aquele pulo, já viu isso com alguns bebês? Olha, uma das causas pode ser por causa do álcool, que deixa no bebê essa condição estressiva na sua composição mental. Então, ele está sujeito a ter essas reações, né? Tipo assim, quando leva um choque, ele pula, ele se treme todo, né? É diferente daquele sustinho que o bebê leva. Isso aqui é uma coisa mais assintosa na reação do bebê. Aí ele chora, ele se irrita, ele grita, ele bate no berço, ele esperneia no berço. Então, isso advém muitas vezes dessa condição alcoólica. Veja, o álcool não é responsável por tudo, mas contribui muito para isso aí. É porque interfere no DNA, né? Exato. Para terminar, você falou também aqui que tem uma certa deformação, vamos assim dizer, né? Exato. Olha, é interessante, né? Quando você vê uma pessoa com um queixo assim, mal dimensionado, e aqui tem uma ponta para frente aqui no queixo, é um indicativo da condição alcoólica. Não, o teu é bem feitinho, tranquilo. Mas também tem a fenda palpebral estreita, né?
aqui das pálpebras, né? O osso maxilar, o queixo, é pequeno, defeito das articulações e doenças congênitas do coração. Então, muitas vezes as pessoas têm um rosto meio que deformado, parece assim que quando nasceu sofreu uma prensa, né? E aí ele ficou fora de harmonia na face, né? Porque todos nós nascemos com uma harmonia na face. E, às vezes, as pessoas que não têm essa harmonia, seja pela pálpebra, seja pela armação do rosto reta, por exemplo, né? O nariz achatado. Então, muitas vezes, isso pode ser ocasionado por causa do álcool. Do álcool. Do álcool. Então, olha, é muito prejudicial para o bebê e para a grávida a utilização do álcool na formação da criança. Então, você quer ter um bebê perfeito? Se abstenha pelo menos aí 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos sem utilizar álcool, para dar tempo para o seu organismo fazer uma limpeza. Faça um detox para se preparar para gerar uma criança perfeita, sadia. Porque essa questão do álcool, ela é tremenda para provocar uma série de disfunção na criança. A gente aqui poderia falar muito mais ainda, a gente não tocou na questão da amamentação, né? De repente, uma mãe que acha que depois que já gerou, ainda aí pode voltar a beber álcool, não pode de forma nenhuma, porque aquele álcool também vai para o leite materno. Então, olha, você realmente, a melhor solução, a melhor saída é você parar de beber de fato, beba só o que é essencial, que é água, sucos, abandone essas coisas que realmente só fazem mal para você e, claro, para o seu bebê também. Haroldo, muito obrigado. Deixa eu te pedir aqui mais uma vez o seu contato. Você, mesmo aí longe como você está, vai ser possível dar aquele atendimento para o povo, né? Pelo Zoom. Com certeza, meu amigo. A tecnologia me põe de braços dados com os nossos amigos da Rádio Novo Tempo. Telefone aí, vamos lá. Confirma para mim. 991, né? O DDD. Exato. 98456-1312. Vamos lá, ó. 91, que é o código, né? O DDD, 98456-1312. Só falar com o Haroldo Melo, que ele te dá aí as orientações, faz palestras pelo Zoom, pode marcar com a sua igreja aí, ele é sensacional, o cara é bom mesmo. Haroldo, fica com resposta. Deus te abençoe. Na semana que vem a gente continua aí falando desta vez sobre as drogas. Tá? Meu amigo. Aí você vai ver se o álcool já promovia todo esse desastre e você vai ver o que vai acontecer com quem usa droga. Tá certo, Haroldo. Fica com Deus. Tchau. Tchau, meu amigo. Um abraço, amigos da Novo Tempo.